Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do Diferencial. Aqui é o professor Jefferson Amaral de Geografia com vocês e hoje nós estaremos tratando um pouquinho dos assuntos que nós já estávamos vendo e ainda um pouquinho daquilo que nós iríamos ver nesse período aí que nós estamos passando grande parte do tempo em casa, beleza? Então o que eu separei para vocês hoje aqui, ó? Você tem a ciência geográfica, né, a geografia, junto com o assunto de globalização. Assunto esse que é muito recorrente, né? É um assunto gabarito, muito cobrado, que cai várias vezes no seu vestibular, beleza? Então, ao falar de geografia, dessa ciência, é interessante que vocês percebam e entendam o que ela estuda. Porque muitas das vezes, aluno, você está estudando ou pegando algum material lá de estudos que você não sabe, de fato, o que aquela ciência analisa. Né? Qual é o seu objeto de estudo? E a ciência geográfica tem como objeto de estudo o espaço geográfico. Mas olha só, você tem uma definição aqui interessante que eu coloquei para você. Ó. O que estuda? Fenômenos e processos que se manifestam no espaço geográfico. Então você tem três conceitos aqui muito importantes ligados a essa temática. Primeiro, fenômenos. Segundo conceito, processos. E terceiro e último, e bem importante, é o espaço geográfico, tá? Então, olha só, eu tenho uma definição de espaço geográfico aqui, bem interessante para vocês, ó. O que é esse espaço? É o produto das relações entre o homem e a natureza. Então, o espaço geográfico ele vai ser resultado do produto das relações entre o ser humano e o ambiente natural. Então vai existir aqui, aluno, uma interação direta e indireta entre o homem e a natureza. Normalmente você estudou isso lá no ensino fundamental, onde se falava que a partir do momento que o homem ele se apropria dos recursos naturais, ele acaba ali construindo o espaço geográfico. Fica ligado para isso aí, tá? Então olha só, em meio a isso, em meio a essa produção, em meio a esse resultado do espaço geográfico, nós temos aqui os fenômenos e os processos que se desencadeiam, né? E que acontecem nesse espaço. Professor, mas o que eu posso entender como fenômenos? Gente, você vai entender como fenômenos ali ligados aos assuntos, por exemplo, fenômenos climáticos, fenômenos meteorológicos, né? Fenômenos ligados ali à astronomia, enfim, fenômenos ligados, por exemplo, à dinâmica da estrutura interna da Terra, vulcanismo, tectonismo e por aí vai. E entre os processos, eu posso citar aqui como exemplo os processos populacionais ligados à migração, ao movimento da população no planeta e por aí vai. Assim como eu tenho também o processo de globalização, que é o destaque da nossa aula de hoje e nós estaremos comentando daqui a pouquinho. Tá? Então, olha só, em meio a essa explicação inicial, você tem aqui o hibridismo dessa ciência. Professor, o que vai ser o hibridismo da geografia? Você tem aqui uma noção, ó, de que a geografia ela é híbrida porque ela tem justamente uma ligação às humanas e uma ligação às ciências naturais. E é bem aqui que eu sempre dou uma dica para você, que é o seguinte. Tu vais ter geografia ali e algumas questões no teu primeiro dia, primeiro domingo do Enem. E tu vai ter também geografia no segundo domingo ligado à natureza. Então, quando nós falamos aqui de algumas situações que ocorrem no mundo, que estão ligadas à sociedade, e outras situações que estão ligadas a fenômenos naturais, você vai ter aqui o entendimento desse hibridismo geográfico. Tudo bem até aqui, turma? Em meio a isso, ó, a essa introdução, eu vou partir para cá, né? Para esse lado aqui do quadro. Vou até passar para cá, fica melhor visualizar, né? Então, ó, para que eu tenho que entender tudo isso aqui, professor? Primeiro, para compreender a realidade em que você vive. Então, hoje, nós estamos aqui debatendo esse tema, discutindo esse assunto, justamente para que você compreenda a realidade do seu mundo hoje. Então o Enem,
e vestibulares que são baseados no Enem, eles acabam querendo e cobrando de você justamente a noção de realidade que você tem sobre o mundo. Então é você entender de que forma, como acontece, onde acontecem esses fenômenos e de que forma isso influencia na sua vida. E aí, muitas das vezes isso vai estar sendo cobrado lá na prova. Então olha só, para que eu tenho que compreender essa realidade? Para associar as situações problema. E essas situações problema são justamente aquelas que ocorrem no teu famoso cotidiano, no teu mundo real, no teu dia a dia. Dia após dia nós temos situações problemas, como a que nós estamos passando no atual momento, que é a questão da pandemia da Covid-19. Você tem aí fenômenos e processos interligados a esse assunto que nós estamos vendo hoje. Então, para finalizar aqui essa introdução da aula, eu vou deixar uma geodica aqui, que é focar em assuntos, né? Focar em recorrência. Como assim? Você vai focar, vou colocar bem aqui assim, naquilo que mais cai. Todo mundo já ouviu isso aqui. Focar naquilo que mais cai, naquilo que é mais cobrado. Então, em meio a esses assuntos que são recorrentes, eu não tenho como falar, né, como não falar da lei do Ohm. Os alunos que estudam comigo já conhecem. E vai envolver aí 5 assuntos principais. Quais são? População, industrialização, vai ficar um pouquinho menor aqui no cantinho, mas dá para visualizar, eu creio. Tu vais ter urbanização, vou acrescentar aqui, deixa eu pegar um pincel aqui. Migração. Já tenho 4 assuntos dentro da lei do Ohm. E a globalização, que eu coloquei aqui no tema da aula de hoje, que nós estaremos falando daqui a pouquinho. Já estarei falando sobre globalização. Então agora nós estaremos destacando o tema de globalização, aluno. Esse tema aqui é muito recorrente, como eu falei ainda há pouco, faz parte da lei do Ohm, não é? E se não deu para visualizar no quadro anterior, eu vou colocar bem aqui assim, aluno, para ficar melhor para você, a lei do Ohm. Com 5 temas super, mega, ultra recorrentes no teu vestibular. Primeiro aí a globalização, tema em voga de hoje. Eu tenho população, nós temos aqui migração, industrialização, e por fim, urbanização. Então essa é a nossa geodica de hoje aí, queridos. E você vai lembrar o seguinte, esses temas aqui da lei do Ohm, como eles são super recorrentes, ou seja, é muito cobrado, cai bastante no vestibular, você vai pegar esse período aí que você está em casa, período de quarentena, e se aprofundar nesses temas. Então, professor, o que eu vou estudar nesse período aí? O que eu tenho que estudar de fato? Quais são os temas que mais caem, os mais recorrentes em geografia? São esses 5 temas aqui que nós aplicamos na lei do Ohm.
Beleza, gente? Então, a partir desse momento, vamos definir o que é globalização. E você tem aqui, ó, é o processo de integração do espaço geográfico. Olha aqui o conceito de espaço novamente vindo para você aí que nós falamos ainda há pouco. Então eu tenho aqui um processo que ocorre no espaço geográfico integrador. É um processo aí que alcança, que engloba várias partes do mundo. Essa é a ideia da globalização. Então aqui eu tenho algumas dimensões, olha, desse processo que são muito lembradas. Eu gosto muito desse resumo aqui. Eu acho interessante você anotar, né, e fazer aí suas devidas anotações e marcações assistindo essa aula. E você tem aqui, ó, 3 principais dimensões onde a globalização ela se manifesta, onde a globalização ela se aplica, não é? Onde ela se apropria. Então você tem aqui, primeira dimensão, econômica. Segunda dimensão, política. Terceira dimensão, cultural. Então vou passar para cá, ó, para te mostrar direitinho. Dimensão econômica, dimensão política e dimensão cultural. Por que eu vou falar dessas 3 dimensões? Porque normalmente quando você estuda a globalização, o que aconteceu lá, de repente, nos seus estudos lá atrás? Ao se falar de globalização, logo se pensou em fatores totalmente econômicos. Claro, a globalização ela se aplica ao capitalismo, ela é inerente ao capitalismo. Uma coisa se agrega, né, se junta, se relaciona, se conecta a outra. Globalização e capitalismo caminham juntas, beleza? Mas aqui eu preciso lembrar que a globalização ela foi além, né? Ela foi além das preocupações econômicas. Ela vai também para, olha, uma dimensão política e ainda para uma dimensão cultural. Tá ligado? Então, ó, vou passar para cá para você verificar, ó. Essa dimensão econômica, ela está relacionada à revolução tecnológica, tá? A política está relacionada ao neoliberalismo. E a dimensão cultural está relacionada à padronização do consumo, tá, professor? Agora me explica dimensão por dimensão. Vamos lá. Dimensão econômica está ligada à revolução tecnológica, né? Tecnológica. Tem um errinho aqui? Tem problema. Pronto. Não é? A dimensão econômica é ligada à revolução tecnológica. Então, aluno, você tem que pegar aí o processo de globalização e relacionar ele às diversas revoluções industriais que ocorreram no mundo. Então é interessante que você faça aí uma ligação desses temas. Olha só, globalização e industrialização. Perceba que os dois estão dentro da lei do Ohm. Por isso a importância desses assuntos. E por que eles caem tanto? Porque são processos e fenômenos que se interligam. E o vestibular, ele ama fazer isso. O vestibular, ele adora te cobrar algo, né, que está relacionado ali à sua vida, que está relacionado à dinâmica que a sociedade possui hoje. E é importante que você tenha entendimento disso. É importante que você tenha noção da realidade das coisas que acontecem no seu mundo. Aquilo que nós chamamos aqui de espaço geográfico. Então, bora voltar para cá. Então, ó, revolução tecnológica. Conforme as revoluções industriais foram acontecendo, nós temos aqui um avanço das técnicas. E quando as técnicas avançam, vai nos dar, né, uma possibilidade econômica muito maior, muito mais intensa. Você já ouviu falar e já também vivenciou, quem sabe, uma relação ali econômica que existe entre vários locais do mundo. Você não precisa simplesmente falar da bolsa de valores que existem no mundo. Você, de repente, fez uma compra ali usando recursos tecnológicos como a internet, o seu cartão de crédito e já conseguiu fazer ali uma transação de mercado. Então, nós estamos aqui, ó, dentro desse âmbito, dentro dessa dimensão econômica ligada à revolução tecnológica. Então, o mundo que nós vivemos hoje, ele vai estar ligado a revoluções tecnológicas constantes. Já se fala hoje em quarta revolução industrial, em indústria 4.0, a internet das coisas, a inteligência artificial aí no comando,
né? E nós temos um grande exemplo, é essa aula que você está tendo hoje, utilizando vários recursos tecnológicos, a qual não seria possível. Certo, aluno? Então, ó, legal, bacana esse tema, bacana esse entendimento e esse raciocínio. Acompanha comigo aqui a dimensão política, ligada ao neoliberalismo. Então, o neoliberalismo, gente, vou trazer aqui a definição, que é importante você lembrar sempre, né? As políticas neoliberais estão ligadas, ó, à redução da intervenção, vou colocar aqui, ó, da intervenção do Estado na economia. Então você vai ter aqui políticas neoliberais cada vez mais intensas dentro desse mundo globalizante, né, desse processo globalizante. Tá? Então você vai ter aqui políticas neoliberais, ou seja, a redução da intervenção do Estado na economia. É aqui que vai entrar aquele momento das privatizações, sim, é aqui onde as privatizações elas vão ser muito mais interessantes para aquilo que nós estamos propondo e estudando hoje. Tá? Então a globalização ela traz políticas neoliberais dentro dessa dimensão a qual nós estamos vendo. E uma terceira dimensão é a cultural. E essa aqui é muito fácil de se entender porque é aquela que nós estamos vivenciando dia após dia, que é a cultura global. A cultura dessa aldeia global aí, tão falada nos livros e em vários outros materiais didáticos que você acompanha. Então, olha só, essa dimensão cultural vai falar da padronização do consumo. E eu vou ligar aqui, ó, ao conceito de aldeia global. Você já consegue entender que a globalização, desde que ela surge, né? Desde que ela nasce e conforme ela vai se solidificando, ela vai trazer para nós uma ideia de consumo padronizado. Significa dizer que nós temos que ter praticamente no mundo, esse mundo que é alcançado por esse processo, nós temos que ter os mesmos costumes. Nós temos que assistir às mesmas coisas. Nós temos que ouvir as mesmas músicas. Nós temos que participar aí dos mesmos ambientes de consumo. Nós temos que usar as mesmas marcas de roupa, as marcas de sapato. Não é? E um exemplo bem bacana aí da globalização, disso que nós estamos falando hoje, é aproveitar esse momento de Páscoa aí, né, da galera que gosta de chocolate, é uma noção de que determinado chocolate com a marca suíça, ele é produzido lá nos Estados Unidos, utiliza cacau, vamos dizer, lá da Costa do Marfim, e é comercializado em mercado mexicano. Então você tem aí um exemplo da globalização e a intensidade do quanto, né, ela interfere no espaço geográfico, aí trazendo novas dinâmicas, novos processos e várias consequências. Então eu coloquei para você aqui, ó, uma lista de características, né? Uma lista de aspectos que estão ligados à globalização. Então você tem aqui, ó, primeiro aspecto, o ganho de escalas. Você tem o ganho de escalas. Aquilo que antes era local, vem se tornando global. Problemas que antes eram locais se tornam globais. Gente, não tem como eu deixar de citar aqui a pandemia da Covid-19. Ela não começa como uma pandemia, ela inicia como uma epidemia. Era local. Determinada região do mundo estava sofrendo, não é? Com esse vírus. Mas, de repente, existe ali uma proliferação, uma multiplicação desse acontecimento, dessa situação, né? De o vírus ele ser transferido para outros locais do mundo. E aqui tu tem um ganho de escalas. Professor, você está querendo dizer que a Covid-19 tem uma relação com a globalização? Totalmente. Quando você pegar, entender e acompanhar esse raciocínio que eu estou dando, existe total ligação, total relação da Covid-19 e o que ela
da forma que ela se apresenta hoje, com isso que nós estamos discutindo aqui, gente. Então, o que eu quero que você entenda? Que se a globalização não alcançasse os níveis que ela alcança hoje, possivelmente nós não teríamos pandemia. Claro, né, dentre vários N fatores ligados à pandemia, eu quero que você entenda o seguinte, que a globalização, com essa diminuição de fronteiras aqui, ó, diminuição de fronteiras, com o fluxo aqui pode ser de pessoas, pode ser de mercadorias, e esse fluxo, ele está, diminuindo as fronteiras. Significa dizer que existe um fluxo de pessoas e mercadorias entre várias partes do globo, em várias partes do planeta. Isso, querendo ou não, vai facilitar para a proliferação do vírus, não é? Já depois de algumas consequências aí da Covid-19, é que veio a haver aí o fechamento de fronteiras, veio a haver uma política ali um pouco mais rígida quanto à entrada e saída de pessoas, mas dá para verificar, né, e dá para compreender e concordar que existe aqui uma ideia um tanto quanto importante e interessante diante disso que nós estamos falando. Certo, gente? Para finalizar aqui a nossa aula, eu não deixo de citar os blocos econômicos. A globalização, você vai verificar lá que esses blocos econômicos, onde os países vão se unir para haver ali cooperações econômicas, né? Cooperações ligadas à economia. Logo, as transnacionais também fazem parte das características globais, né? As multinacionais, aquelas empresas que possuem lá a matriz e filiais espalhadas pelo mundo, as grandes empresas aí mais conhecidas que vocês sabem listar muito bem, né? E olha só, essa palavrinha aqui, conexão, não é? O mundo que nós vivemos hoje, globalizante, ele é altamente conectado. Ele é altamente conectado. E olha, eu vou ligar aqui uma palavrinha chamada informação. Então, o fluxo de pessoas, de mercadorias, está ligado também, à conexão, e esse fluxo de informação é cada vez maior. E você tem aí os prós e os contras, né? Você tem aí o lado benéfico, né, e o lado maléfico dessa globalização. Mas aqui nós citamos algumas características, uma definição desse processo. Tudo bem, gente? Desde já, eu quero agradecer aí por você estar conectado conosco, estar acompanhando o nosso canal. Até a próxima, estaremos com vocês. Sou o professor Jefferson Amaral, de Geografia.